Olá, você está com o programa Cenário Nacional, hoje recebendo a presença de Rui Leal, diretor superintendente do Instituto Via de Acesso, autor do best-seller Super Dicas para Empreender Seu Negócio e também do livro Condutores do Amanhã, ambos pela editora Saraiva. Rui Leal, muito obrigado pela sua presença no programa Cenário Nacional. Oi, César, obrigado eu pelo convite, prazer muito grande estar aqui. Como é que está o seu livro Super Dicas para Empreender Seu Próprio Negócio? Olha, esse livro eu dedico todo o sucesso dele a um grande amigo, também aqui presente, que me convenceu a escrevê-lo, o professor Reinaldo Polito, grande amigo. Ele está realmente com um grande sucesso, vendendo muito no que diz respeito à linha de atuação do próprio livro, né, de validade do livro. E eu tenho um prazer muito grande de ter escrito, ver o sucesso que o livro tem, aquilo que ele está fazendo em favor dos futuros ou atuais empreendedores. Estou muito feliz com o livro. Você também tem Condutores do Amanhã, que é um best-seller pela Saraiva, um livro adorado aí pelos universitários que utilizam esse livro até para planejarem melhor aí o seu futuro. O Condutores do Amanhã, Jovens Inteligentes Entram no Mercado de Trabalho, é o subtítulo dele. É um livro que foi lançado em 2007, portanto vai fazer 2 anos agora, realmente com um grande sucesso, tem sido adotado pelas universidades em cursos que tenham relação com o conteúdo do livro, tem sido adotado também por diversas empresas com seus programas de estágio, programas trainee, como um guia de desenvolvimento comportamental dos jovens, no caso de estagiários e de trainees, e eu estou também bastante feliz. Várias famílias têm adotado o livro para os seus filhos na busca do primeiro oportunidade de trabalho. Eu acho que também atingimos o objetivo com ele. William, qual o papel do Instituto Via de Acesso hoje no Brasil? Olha, o Instituto Via de Acesso é uma ONG que foi fundada em 2003 com um objetivo muito claro, de promover a capacitação e desenvolvimento dos jovens para o mercado de trabalho e promover, claro, a inserção desses jovens no mercado de trabalho. E dentro desse objetivo, especialmente no que diz respeito a programas de estágio, o Via de Acesso vem cumprindo plenamente todas as suas obrigações, e os resultados nos levam a crer, claro, que estamos no caminho certo, atendendo na plenitude necessária os interesses e necessidades dos jovens estudantes brasileiros. Temos também assumido algumas bandeiras importantes no que diz respeito ao aproveitamento dos jovens pelas empresas, pelas instituições em geral. Acho que estamos no caminho correto. Obrigado pela sua presença, Rui Leal. Nós vamos debater hoje aqui o tema mercado de trabalho e o jovem. Também no programa Cenário Nacional, o que na minha opinião e na opinião do Brasil, e eu já testemunhei isso, é a maior referência em comunicação e oratória que nós temos aqui. É a referência nacional em comunicação e oratória, é um best-seller internacional, é o mais querido professor de oratória e comunicação que nós temos no Brasil, meu querido mestre, professor Reinaldo Polito. Muito obrigado por estar no programa Cenário Nacional. César, um prazer muito grande estar aqui, tratando de um assunto como esse, porque você foi um dos pioneiros no Brasil a se preocupar com a juventude e o mercado de trabalho. Você fez um trabalho inédito, revolucionário, com Fábrica de Gente, um trabalho que serviu de base para o desenvolvimento da política do governador Orestes Quercia, quando Alda Marco Antônio estava no governo dele, eu não me esqueço disso, e hoje muito do que nós temos aí foi graças a esse trabalho que você realizou. Então eu estou muito feliz em estar aqui no seu programa. Obrigado, professor Reinaldo Polito. Eu sou leitor incondicional do professor Reinaldo Polito. Ele escreveu um livro e também é coordenador dessa série, a série Super Dicas da Saraiva. Ele escreveu o livro Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. O livro está há mais de 2 anos na lista da revista Veja, revista Época e tantas outras listas que nós temos aqui no Brasil. Escreveu também Oratória para Advogados, que é o seu mais recente livro. Professor Reinaldo Polito, qual é o segredo de um livro como Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações ficar tanto tempo na lista de mais vendidos da revista Veja?
O sucesso do livro mostra bem a importância da arte de falar. Falar em público e também nas conversas sociais, junto com as pessoas da família. Se nós analisarmos bem, César, desde o momento em que o garoto está lá na escola, a garota está na escola, fazendo apresentações dos seus trabalhos, tem que fazer, por exemplo, a defesa do seu TCC, trabalho de conclusão de curso. Se não for bem nessa apresentação, isso pode comprometer a avaliação. Depois que sai da faculdade, vai procurar o mercado de trabalho e vai concorrer com jovens que têm mais ou menos a mesma qualificação. Onde é que está o diferencial? Está na comunicação. Aquele que for mais articulado, mais comunicativo, mais desembaraçado, evidentemente que tem mais chance. Entra no mercado de trabalho. À medida que for crescendo na hierarquia da empresa, ele vai dependendo muito mais da comunicação e muito menos do seu conhecimento técnico, porque tem que fazer a apresentação de projetos, tem que participar de reuniões, processos de negociação, e se a comunicação não tiver qualidade, deixa de crescer na sua carreira e, o que é pior, às vezes perde espaços importantes que conquistou ao longo da vida. O livro Oratório para Advogados hoje é indispensável para os advogados aqui do mercado brasileiro. O professor Reinaldo Polito recebeu, inclusive, o apoio da OAB e o seu livro está aí na mala agora de todos os estudantes e de todos os advogados do Brasil. Como é que foi escrever um livro oratória para advogados? Porque o advogado já sai da faculdade com uma boa oratória ou não? Esse é o problema sério, sério, César. O advogado, assim como outras profissões, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, tem a imagem de uma pessoa que tem uma boa comunicação. Você vai assistir, por exemplo, uma palestra de um psicólogo, de um psiquiatra, e ele fica tremendo lá na frente, hesitante. Você vai dizer, eu é que não vou me consultar com um camarada desse, não resolveu nenhum problema dele, como é que eu vou resolver, como é que ele vai resolver o meu? O fonoaudiólogo, que trabalha com voz, se não tiver uma comunicação eficiente, também provoca uma decepção. O advogado da mesma forma, nós estamos acostumados a ver aí um Valdir Troncoso Pérez, Luiz Flávio Borges Luz, Edilson Mogenô Bonfim, os grandes monstros da comunicação. Assistimos aos filmes e vemos os advogados, os promotores se apresentando bem. Na cabeça das pessoas, o advogado tem aquela comunicação. Só que ele sai da faculdade, como você bem disse, sem ter se preparado de forma conveniente. Então passa a vida defendendo a imagem daquele que fala bem, sem ter se preparado para isso e sofre muito. E o livro veio exatamente para preencher essa lacuna, mostrar ao advogado como é que ele pode fazer uma apresentação, como ele pode fazer a sua sustentação oral, como é que ele pode se apresentar nas reuniões do escritório junto com os outros advogados, atendendo seus clientes de uma forma eficiente a partir da comunicação. Nós vamos a um breve intervalo no programa Cenário Nacional e já voltamos com o Rui Leal e o professor Reinaldo Polito para falarmos sobre mercado de trabalho e o jovem. Análise cadastral, suporte na concessão de crédito, prevenção a fraudes, cobrança e recuperação de ativos. 15 anos disponibilizando informações precisas ao mercado financeiro. Ao cheque, a informação exata na medida do seu negócio. Consulte-nos. De volta com o programa Cenário Nacional, recebendo a visita hoje de Rui Leal e o professor Reinaldo Polito, meu querido mestre. Eu o chamo de mestre porque a todo momento do nosso convívio eu sempre aprendo alguma coisa. Professor Reinaldo Polito, como presidente do Instituto Via de Acesso, qual é a sua visão hoje para o mercado de trabalho do jovem? Cada vez mais o mercado de trabalho está difícil. Nós estamos colocando uma quantidade enorme de jovens e sem as vagas suficientes. Então o jovem está disputando essas posições de uma forma muito intensa. E o Via de Acesso vem exatamente com o objetivo de ajudar o jovem a entrar no mercado de trabalho, porque quando chega numa empresa, a empresa quer o jovem com experiência. Como é que ele vai apresentar experiência se ele não teve oportunidade? O que nós fazemos no Via de Acesso é capacitar o jovem, dar a ele principalmente noções de comportamento, porque você sabe, César, o profissional de uma maneira geral e o jovem também, ele é admitido na empresa
pela competência dele e pelo potencial daquilo que ele pode realizar, mas ele é demitido pelo comportamento. E o jovem nem sempre sabe exatamente como se comportar. Então nós fazemos um trabalho de capacitação para que o jovem vá preparado para a empresa. E a empresa que recebe o jovem sabe que ele não tem experiência, mas sabe que vai poder contar com um potencial que vai ser trabalhado, vai ser burilado, de tal maneira que ela possa no futuro, quem sabe, aproveitá-lo. William, superintendente do Instituto Via de Acesso. Quais são as competências que as empresas mais solicitam hoje ao Instituto Via de Acesso para que façam parte aí do currículo do jovem? Boa pergunta, César. Na verdade, são várias competências, são várias habilidades, na verdade, que as empresas solicitam, em geral, dos jovens para a sua primeira oportunidade. Mas nós separamos 7. São 7 que normalmente aparecem, nós costumamos, inclusive, chamar das 7 habilidades capitais que o jovem precisa ter para ter uma chance maior de entrada e de manutenção do próprio mercado de trabalho. Começamos pela tecnologia. Tecnologia é algo muito simples, faz parte da vida do jovem, é simples para o jovem. Ele já nasceu no mundo tecnologicamente mais desenvolvido, ele já é parte desse mundo tecnológico desde que nasceu. Também a inteligência emocional é algo que é requerido do jovem, porque ele está entrando num ambiente que ele não domina, que ele não conhece, que é o ambiente do trabalho. Esse ambiente é um ambiente que busca incessantemente os resultados. Trabalha sob estresse, sobre tensão, e o jovem precisa saber se adaptar a esse ambiente da melhor maneira possível. Isso é exigido do jovem também. A comunicação verbal, uma habilidade básica, o professor Polito já colocou algo sobre isso, e é realmente exigido do jovem uma certa habilidade na sua comunicação verbal. Também saber trabalhar em equipe é algo básico para quem quer entrar no mercado de trabalho. Nenhuma empresa hoje trabalha de outra maneira, todos os seus trabalhos são desenvolvidos em equipe e o jovem precisa saber se situar nesse ambiente. Outra habilidade é relacionamento interpessoal. Claro, você vai trabalhar em equipe, num ambiente estressante, de busca incessante por resultados, ele precisa ter essa habilidade de se relacionar bem com as pessoas. E a última habilidade, a criatividade voltada para a inovação, também normalmente as empresas exigem isso do jovem, a capacidade criativa dele, mas a capacidade criativa voltada para a inovação. Saber inovar produtos, saber inovar serviços, processos, isso é básico para uma empresa hoje. E por último, a comunicação escrita. Eu até considero a mais importante habilidade que o jovem deve ter hoje para se dar bem no mercado de trabalho. Comunicação escrita é básico para as empresas, em quase todos os processos seletivos que nós realizamos no Instituto Via de Acesso, para as vagas, as oportunidades que as empresas oferecem, essa habilidade está lá, quase 100% dos casos. E com a internet, para a empresa, a comunicação deixou de ser vertical e passou a ser horizontal. Qualquer um pode falar em nome da empresa. Exatamente por isso, a comunicação escrita é fundamental para o sucesso do jovem no mercado de trabalho hoje em dia. Professor e mestre Reinaldo Polito, o seu curso de oratória é, sem sombra de dúvida, o curso de oratória mais concorrido que nós temos aqui no Brasil. Qual o índice de jovens que procuram o seu curso de oratória e de comunicação? Eu estou lecionando oratória há 33 anos, é uma vida. No início da minha carreira, logo nos primeiros anos, nós tínhamos uma faixa de idade que variava entre 35 e 45 anos. Esse era o meu público, as pessoas que procuravam o meu curso. Nos últimos tempos, César, você vai, por exemplo, na turma do sábado pela manhã. Aquilo parece um jardim da infância, 22, 23 anos. Por quê? Primeiro porque o pai, que teve problema com a sua comunicação, sentiu essa dificuldade, ele já mostra logo cedo o caminho para o filho. Falou, vai lá fazer um curso de oratória porque isso vai ser importante na sua vida. Sofri muito com isso, você não precisa passar pela mesma situação. E também porque o jovem hoje começa a lutar muito mais cedo pelos postos de comando. E eu me lembro há pouco tempo, eu fui
ministrar um curso para o presidente de uma grande empresa, uma empresa multinacional. Quando cheguei na empresa, aquela garotada, tudo ocupando cargo de supervisão, gerência, então o jovem ocupa funções importantes muito mais cedo. E ele vai precisar, nessa concorrência no mercado de trabalho, nesse desenvolvimento da sua carreira, cada vez mais da comunicação. Por isso, a faixa etária caiu bastante. E também as mulheres. As mulheres que antes constituíam um número muito pequeno, nós chegávamos a 10% de mulheres, hoje nós já temos metade, metade de homens, metade de mulheres. Então, os jovens e as mulheres hoje estão procurando muito mais o curso. Quem aprende mais rápido, o homem ou a mulher? A mulher já sabe, você sabe que existem estudos mostrando que a mulher, anatomicamente, pela constituição dela, ela é muito mais bem preparada que o homem para a comunicação. Só que como ficou pressionada, parada, não tinha às vezes a oportunidade de aflorar essa comunicação. Hoje que a mulher está ocupando posições de comando, está ocupando posições de liderança e precisa da comunicação, essa competência veio muito mais rapidamente. Então a mulher é muito mais habilidosa, essa intuição da mulher, essa praticidade da mulher, isso tem, porque a comunicação é lógica, isso tem um efeito extraordinário no resultado das suas apresentações. Programa Cenário Nacional, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com Rui Leal e o professor e mestre Reinaldo Polito, falando sobre o mercado de trabalho e o jovem. Tudo o que de mais importante acontece no mundo dos negócios e mais, economia, cultura, gastronomia e qualidade de vida, você encontra na revista Moeda Viva. Moeda Viva, a informação para leitores qualificados. Assine. Qualidade editorial Alchim. Programa Cenário Nacional, estamos recebendo hoje o professor e mestre Reinaldo Polito, presidente do Instituto Via de Acesso, Rui Leal, superintendente do Instituto Via de Acesso, falando sobre o mercado de trabalho para o jovem. Rui Leal, a escola está formando o que o mercado precisa? Em geral, não, César. Aquilo que a escola está formando não é o que a empresa está buscando. Há aí um gap, aliás, esse gap vem aumentando a cada ano entre aquilo que a empresa busca de fato e aquilo que a escola está formando de fato. Mas eu não estou falando sobre o aspecto técnico. Não, existem escolas que formam muito bem tecnicamente. É que a empresa busca mais do que a própria formação. A empresa busca no jovem realmente aspectos comportamentais que são muito importantes para o início de carreira do jovem no mercado, nas empresas em geral. E sobre esse ponto, realmente, as escolas não tratam. As escolas tratam basicamente da formação do jovem, sob o ponto de vista técnico, mas a empresa busca, além do ponto de vista técnico, busca também no jovem conhecimento ou habilidades comportamentais. E aí, claro, o jovem precisa se preparar melhor. Aquele jovem que se contenta com aquilo que aprende nos bancos escolares, esse jovem vai ter dificuldade para ser absorvido no mercado de trabalho hoje, no século XXI. Ele precisa muito se preocupar com o mercado de trabalho, buscar informações desse ambiente que ele não domina e que vai fazer parte da vida dele durante dezenas e dezenas de anos. A geração Y, que está em moda agora, falar sobre geração Y, vai viver muito mais. Essa geração vai viver 100, 110 anos com saúde. A biotecnologia está prometendo e está entregando isto. Ele vai viver mais. E se vai viver mais, vai trabalhar mais. E ele não se preocupa com esse ambiente, com esse mundo que vai fazer parte da vida dele, quando o tempo ainda existe. Ele se preocupa com isso quando o tempo já passou, quando o time já foi. E aí ele concorre, aliás, o professor Polito já colocou isto muito bem, ele concorre com diversas pessoas, com diversos outros jovens, por uma única vaga. E aquele que tiver a consciência e tiver o preparo do mercado de trabalho, que tiver o conhecimento do mercado de trabalho, esse leva vantagem quando tiver uma oportunidade à disposição. Professor e mestre Reinaldo Polito, perder o emprego para um jovem hoje é uma tragédia ou ele deve se preparar e deve encarar isso como uma fase a ser vencida? Não só o jovem, como qualquer tipo de profissional, César. Há estudos mostrando que cerca de 75% das pessoas que perdem o emprego não esperavam perder o emprego.
E interessante que o vizinho está perdendo emprego, o parente está perdendo emprego, o amigo está perdendo emprego, mas ele tem a sensação de que com ele não vai acontecer. Ele foi promovido há pouco tempo, ele recebeu cumprimentos da empresa, ele tem uma carreira profissional brilhante, um passado muito bem construído, mas se esquece que nós temos aí as fusões, as incorporações, as associações, e aquele que estava tão bem na empresa acaba perdendo o seu lugar. Por isso é preciso ficar atento o tempo todo, porque depois que perde o emprego, para arrumar um novo emprego é muito difícil. Mas enquanto você está empregado, aumentar a rede de relacionamentos, cultivar essa amizade com as pessoas de uma forma sincera, para que no dia em que você tenha necessidade, não chegar para aquele que você nunca mais viu, nunca falou com ele, vai lá pedir uma ajuda para que arrume emprego. Então, esse contato permanente e constante, isso é fundamental para que a pessoa possa ter uma garantia de que a sua vida profissional vai continuar. William, ainda existe no mercado de trabalho uma certa discriminação em relação a salário com as mulheres? Boa pergunta, César. Na verdade, as mulheres estão comendo mingau pela borda. Existem estudos que indicam que hoje, no Brasil, as mulheres são responsáveis por 40% dos postos de trabalho nas empresas. E existem outros estudos que sinalizam que em 2020 elas serão maioria. Elas estão assumindo, de fato, postos que antes eram tradicionalmente dos homens. E estão assumindo com muita competência. O professor Polito agora mesmo acabou de falar que elas se dão muito bem na comunicação verbal. E se dão mesmo. Elas são ótimas, elas têm uma flexibilidade muito mais ampla do que os homens para determinadas situações dentro do mundo corporativo. E elas estão assumindo e vão continuar assumindo. Há muitos anos, a mãe preparava a filha para ser dona de casa. Hoje, o pai prepara a filha para ser independente, para ter uma carreira, para ter um objetivo profissional a alcançar e não depender de casamento que pode dar ou não dar certo. Elas levam isso com muita seriedade e assumem determinadas posições no meio corporativo de maneira diferente, primeiro, de maneira diferente do homem e com muita segurança, com muita determinação de mostrar que elas são capazes. Eu acredito demais nas mulheres. Professor e mestre Reinaldo Polito, o jovem terminou a universidade, está aí com 25 anos, fez o seu curso de oratória, leu os seus livros, principalmente os Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, e ele não tem experiência. O que é que o professor Reinaldo Polito diria a este jovem? Ele não tem experiência, ele precisa, já no momento que está estudando, procurar um estágio. O estágio é a melhor forma dele adquirir experiência, conhecer como é que funciona uma empresa, como é que funciona uma hierarquia, que tipo de compromisso ele deve ter, porque quando ele tiver que efetivamente desenvolver as suas atividades profissionais, ele estará preparado. E o jovem precisa saber que ele tem que ter comportamento, ele tem que ter comprometimento. Até há pouco tempo as empresas só pensavam em escolas de primeiro nível, escolas de primeiro nível, escolas de primeiro nível. Hoje a conversa mudou um pouquinho. Hoje as empresas estão querendo profissionais de primeiro nível, estudantes de primeiro nível. Alguns que estão estudando em escolas consideradas de segunda, terceira linha, mas que tiveram, na linguagem do jovem, que ralar muito, tiveram que trabalhar muito, superar muitas dificuldades, que tiveram que, às vezes, sair de uma família muito pobre para mostrar que existe no mundo. As empresas estão preferindo esses, porque esses tiveram que provar, tiveram que lutar, e são aqueles que no momento do embate na empresa, no momento em que houver a necessidade de uma luta mais guerrida para disputar os espaços, poderão contar com esses profissionais. William, o que é que você acha que é benéfico ao mercado na nova lei de estágio? César, essa nova lei, a 11.788, que foi colocada aí no cenário, no meio social em setembro do ano passado, causou aí um certo frenesi junto às empresas, junto às escolas e mesmo junto aos estudantes. Mas ela veio em favor do estudante. Ela procurou separar o joio do trigo.
separar aqueles programas de estágio consistentes, como acabou de falar agora o professor Polito, programas que realmente vão propiciar uma formação, um desenvolvimento profissional para aquele jovem, daqueles outros programas que tinham somente uma máscara, um verniz de programa de estágio, mas que, na verdade, no fundo, era um aproveitamento de uma mão de obra de maneira disfarçada. Muito bem, a lei ela procurou encarecer o processo, fazer com que as empresas que de fato queiram desenvolver programas de estágio, promovendo através desse programa o desenvolvimento dos jovens para assumir futuros cargos, futuras funções profissionais, essas empresas não se importaram com essa mudança. E, ao contrário, elas estão agora mais destacadas em seus programas, e aquelas outras organizações que tinham ali picos de trabalho, que aproveitavam o jovem, o estudante, como estagiário, que não mantém vínculo empregatício, somente para resolver aquele pico de trabalho, essas organizações passaram a não ver mais no estágio nenhuma vantagem, porque ele ficou mais caro. Então, nós do Instituto Via de Acesso acreditamos que a lei veio em favor de um bom programa de estágio, veio em favor do futuro da nação, porque desenvolver jovens da maneira mais adequada é promover o futuro da nação. William, superintendente do Instituto Via de Acesso, eu quero agradecer imensamente a sua presença no programa Cenário Nacional. Lembrar ao telespectador que o livro Condutores do Amanhã, pela editora Saraiva, e também Super Dicas para Empreender o Seu Próprio Negócio, de Rui Leal, está em todas as livrarias do Brasil. Obrigado, Rui Leal. Muito obrigado, César, pela presença aqui. Agradeço muito as perguntas que você me fez. Professor e mestre Reinaldo Polito, foi uma honra estar aqui na sua presença, alguém que tem muita importância na minha vida, na minha carreira e na carreira de muitos executivos aqui no Brasil e no mundo. Os livros do professor Reinaldo Polito, Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações e Oratória para Advogados, está em todas as livrarias do Brasil, empilhados na porta, empilhados na porta. Professor Reinaldo Polito, uma mensagem promissora aos jovens do Brasil. Eu quero dar deixar uma mensagem ao jovem. Acredite, por mais difícil que seja o mercado, por mais fechadas que estejam as portas, aquele que for competente e determinado vai conseguir sempre encontrar o seu espaço. E quero aproveitar rapidamente, César, cumprimentá-lo pelo lançamento dos seus livros pela editora Planeta. O César Romão, os amigos sabem, está escrevendo 13 livros pela editora Planeta, já lançou 7 livros no mercado e esses livros serão publicados em 19 países. Então, a honra e o privilégio é meu de estar aqui com vocês. Obrigado, professor e mestre Reinaldo Polito. O programa Cenário Nacional fica por aqui. Até a próxima semana e obrigado pela sua audiência.